Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Excelente noite para todos, a graça e a paz para todos. Estamos iniciando hoje uma série especial de estudo que fala sobre os valores éticos e morais cristãos. Uma série especial nossa aí que vai durar 5 estudos. Hoje a gente vai começar falando sobre a honestidade. Tem a base bíblica em Provérbios 12, capítulo 12, 22 e Efésios 4, 25. E os nossos estudo bíblico que temos aí, temos estudo bíblico, devocional da família, devocional da fé, mensagens bíblicas, e todas as segunda-feiras, a partir das 19 horas, quinta-feira, sábado, a partir das 19 horas, você vai estar sempre recebendo um vídeo aí que vai trazer renovo, que vai trazer edificação para a sua vida. Hoje a gente vai dar sequência no nosso estudo que fala sobre a honestidade e a gente vai ter 5 estudos. Vamos falar no próximo vídeo aí. Hoje a gente está começando falando sobre a honestidade, o próximo vídeo sobre a justiça, o outro vídeo sobre a misericórdia, o outro vídeo sobre pureza, o outro vídeo sobre lealdade, que fecha aí a série especial de valores éticos e morais aí cristãos. A gente vai iniciar sobre a honestidade e o estudo nosso fala sobre honestidade é um valor que reflete o caráter de Cristo para com a nossa vida. O texto base nosso aqui do nosso estudo está em Provérbios capítulo 12, 22, que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Vemos agora o início aqui, o objetivo, o, o, o início que começa com o objetivo do nosso estudo. O objetivo do nosso estudo fala assim: é ensinar a importância da honestidade como um valor ético e moral cristão, destacando como ele reflete o caráter de Deus para nós cristãos nos dias atuais e deve estar sempre presente em todas as áreas da vida de nós cristãos nos dias atuais. E o início também do nosso estudo, a explanação, dizendo assim: vivemos em tempos onde a mentira, e muitas das vezes tolerada, até incentivada em nomes de vantagens pessoais próprias. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que Deus se agrada daqueles que vivem na integridade da verdade e da honestidade. A honestidade é mais do que falar a verdade, é viver de forma íntegra, sem enganos e com temor a Deus. Este estudo nos convida a refletir sobre como estamos vivendo e como podemos ser exemplos de verdade de Cristo Jesus neste mundo atual e que tão pecaminoso e tão corrompido. Mas temos que ser exemplo de Cristo Jesus na questão verdade e a prática da honestidade sempre na nossa vida. O ponto que queremos estudar no nosso estudo, a gente relatou aqui alguns pontos. O primeiro ponto de estudo nós vamos estudar é: Deus é um Deus verdadeiro, um Deus sobre a verdade, verdadeiro sempre. Outro ponto que nós iremos estudar também no nosso estudo fala sobre a honestidade é parte da nova vida em Cristo Jesus. O ponto 3 fala: a nossa honestidade testemunha ao mundo. Ponto 4, a gente colocou algumas aplicações práticas para nós cristãos nos dias atuais. O ponto 5 fala o quê?
colocamos 6 exemplos de versículos complementares na Bíblia sobre o nosso tema principal do nosso estudo. E a gente vai deixar para no final, lá no final, a gente fazer toda a nossa oração, explanação, oração de agradecimento a Deus pelo conteúdo rico e maravilhoso que vai trazer edificação aí para a sua vida, para a nossa vida, para a minha vida também. E o primeiro ponto de estudo que fala assim: Deus é um Deus de verdade. Está em Números, na Bíblia Sagrada, em Números, capítulo 23, 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta. Outro ponto também que está embasado do nosso primeiro estudo, que fala sobre Deus é um Deus de verdade. João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. A nossa observação sobre o primeiro ponto de estudo, que fala que Deus é um Deus de verdade, fala assim a nossa reflexão: o caráter de Deus é totalmente verdadeiro. Ele não mente, ele não engana e espera que seus filhos sigam o mesmo padrão, ser honesto e refletir a natureza do nosso Pai Celestial. Glória a Jesus por esse ponto maravilhoso, sobre esse primeiro ponto, que Deus é um Deus verdadeiro para a nossa vida, para nós cristãos. O ponto 2 de estudo, que fala sobre a honestidade, é a parte da nova vida em Cristo Jesus. É a nova vida para nós cristãos nos dias atuais. O livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Livro de Colossenses, na Bíblia Sagrada, revela assim, diz assim, capítulo 3, Colossenses, do versículo 9 e o versículo 10, diz assim, versículo 9 diz assim: Não minta uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com os seus feitos. Versículo 10 diz assim: E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Louvado seja Jesus, viu? Por esse maravilhoso capítulos e versículos que separamos aqui e fizemos o embasamento desse estudo. Maravilhoso e edificante. Vai trazer renovo, meu irmão, para a sua vida espiritual. Aí diz assim, a reflexão diz assim: o cristão é nova criatura. O cristão é nova criatura. Viver com honestidade é o sinal de maturidade espiritual para nós cristãos nos dias atuais. Mentir é o comportamento da velha natureza pecaminosa do homem do passado. Um crente honesto glorifica a Deus no dia a dia, glorifica a Deus, o crente honesto glorifica a Deus no trabalho, o crente honesto glorifica a Deus na sua casa, o crente honesto glorifica a Deus nos seus relacionamentos pessoais, nos seus amigos, na amplitude da congregação. Um crente honesto glorifica a Deus nas suas pequenas atitudes nos dias a dia, ele está sempre lembrando de que é uma nova criatura e que tem que dar glória a Deus sempre. Ele tem que viver sempre na honestidade e glorificando sempre a Deus dia a dia, na sua infinita misericórdia na sua vida. Outro ponto do nosso estudo fala assim: a nossa honestidade testemunha ao mundo. Olha que maravilha! A nossa honestidade testemunha ao mundo. O livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, meu irmão, diz assim: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que venham as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Olha que maravilha! Segundo os Coríntios, no livro sagrado da Bíblia, segundo os Coríntios, no capítulo 8, versículo 21, diz assim: Pois o que nos preocupa é que procedamos honestamente, não só diante do Senhor,
como também diante dos homens. A observação do nosso estudo diz assim: o mundo observa a nós cristãos. Quando somos honestos, mesmo quando custa algo, mostramos que Cristo vive em nós sempre. Isto impacta pessoas e pode levar vidas a Jesus Cristo, vida à salvação de Jesus Cristo. O mundo nos observa na igreja, as pessoas nos observam na igreja, as pessoas observam no mundo que nós falamos são os amigos, as pessoas não cristãos, as pessoas é, o cristão ele é observado na amplitude denominacional, na amplitude da igreja. O cristão é observado na sua vizinhança. O cristão é observado com relação à sua escola, no ambiente de trabalho. O cristão é observado em todas as suas atitudes. O cristão é observado nas suas atitudes com relação à sua família, no, 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 seu, no seu lar, na sua família. O cristão é observado em todos os momentos da sua vida e temos que estar sempre atento referente aí à questão do mundo observa nós cristãos. Sempre temos que testemunhar, temos que ser sempre honesto, temos que ser autêntico, verdadeiro sempre, tanto na amplitude da nossa igreja como na amplitude da nossa família, da nossa vida no trabalho, em todos os locais, temos que mostrar esse caráter de honestidade, verdade e bondade, primeiramente, para com Deus em nossa vida. Aplicações práticas para nós cristãos nos dias atuais. Quando somos honestos, diz assim, quando somos honestos, mesmo quando custa algo, mostramos que Cristo vive em nós. Isso impacta pessoas que podem levar vidas a Jesus. Nós repetimos esse ponto aqui porque esse ponto é fundamental e é fundamental. Temos que viver sempre esse lado aí da questão de honestidade. A gente colocou aqui no nosso estudo aqui para fazermos uma reflexão e repetirmos algumas vezes referente a essa questão da honestidade para com a nossa vida, com os irmãos, honesto referente aos irmãos, honesto com relação a todos os sentidos da nossa vida. É importantíssimo esse ponto aqui, aonde onde fala que o mundo nos observa, também referente aos nossos irmãos, também referente à igreja, também nos observa. Todas as nossas atitudes é importantíssimo. Aí esse ponto aqui, eu grifei aqui, é um ponto de suma importância referente. A gente está falando no contexto aqui, meu irmão, de honestidade. A questão honesta. Também temos que ser honestos em todos os sentidos da nossa vida e para com os outros e para com as nossas atitudes e os nossos irmãos. Há aplicações práticas para nós cristãos nos dias atuais. Falamos aqui, olha, o primeiro ponto, seja honesto nas suas finanças. A questão de honesto nas finanças, referente aos dízimos, referente às contas que nós temos, referente aos nossos impostos, referente às tributações que nós temos, referente ao que pagar. Temos que ser honestos em todos os sentidos, referente à amplitude congregacional, referente à prestação, referente de conta, referente aos dízimos, às ofertas, honesto com os irmãos também, honesto com relação aos nossos afazeres também, aos nossos compromissos, sempre honesto também, em todos os sentidos na questão finança. Falar a verdade também, mesmo que cause algum desconforto, mesmo muitas das vezes a gente tem que ser verdadeiro, muitas das vezes a verdade ela traz um sentido às vezes de desconforto às pessoas, porque às vezes falamos na prática da verdade e às vezes até machucamos, desconfortamos pessoas que estão do nosso lado, pessoas também da amplitude da família, mas a palavra de Deus ela fala que temos que ser verdadeiros sempre, em tudo. A questão da verdade tem que estar ser
primordial na nossa vida. Outro ponto, fuja de meias verdades ou manipulações. Quando você chegar numa amplitude, em algum local, algum contexto que você presenciar meias verdades, meias verdades ou manipulações é a mesma coisa que mentira ou não falar a verdade. Aí fuja disso aí, pelo amor de Deus, fuja disso aí, meu irmão. Porque é, o crente, ele não pode, o cristão não pode compactuar com esse tal de meias verdades ou manipulações de meia verdade. Tem que ser fiel, tem que ser justo, tem que ser verdadeiro sempre. Ponto 4, ensina seus filhos, outro ponto crucial do nosso estudo aqui, com exemplo a palavra. Ensine seus filhos com exemplo a palavra. Temos que ser exemplo na palavra, tanto no ensinamento como na questão do testemunho referente à palavra, testemunho aos nossos filhos referente ao ensino da palavra com relação à nossa casa, o procedimento de como proceder, o proceder também da amplitude da igreja, não é ser só exemplo na amplitude da igreja, não tem que ser exemplo na amplitude do seu lar, com relação aos seus filhos, as maneiras como você trata seu filho, a maneira como você edifica o seu filho com relação à palavra, a maneira como você trata os seus filhos, na maneira de falar, na maneira do comportamento, na maneira do agir. Temos que ser verdadeiro, autêntico, honesto, fiéis com relação, exemplos de palavra com relação aos nossos filhos. E os filhos têm que ser com relação aos pais também, do mesmo jeito. Outro ponto, repare os seus erros. Esse ponto aqui que nós colocamos aqui, o ponto 5, repare os seus erros, é pedir sempre perdão, meu irmão, pedir perdão. Muitas das vezes a gente, com a simples palavra, a gente machuca o irmão, às vezes a gente fere o irmão, às vezes a gente faz algo que não agrada o irmão, mas no momento que você perceber, peça perdão, meu irmão, me perdoe, em nome de Jesus, eu errei aí com você fez algo, me peça perdão. Você falou algo, peça perdão. Referente ao perdão com relação à família, o perdão com relação à esposa, o perdão com relação ao esposo. O esposo ouvir o perdão referente aos filhos também, o filho pedir perdão ao pai, o pai pedir perdão aos filhos, a mãe pedir perdão aos filhos, os filhos pedir perdão à mãe. É de suma importância para os dias atuais, na sociedade que nós estamos vivendo. O perdão, ele tem que ser o elo principal, primórdio, número um na nossa vida, para você ter uma vida feliz, um casamento feliz, viver em amplitude referente aos filhos, viver em plena felicidade. O perdão, ele traz felicidade, o perdão, ele traz reconciliação, o perdão, ele traz vitória, o perdão, ele traz grandes mudanças e grandes transformações em todas as amplitudes, na amplitude congregacional, o perdão, o pastor, o líder, o irmão, o diácono, o presbítero. Ó, me perdoa, meu irmão, me perdoa, eu falei isso, eu fiz aquilo. O perdão, ele tem que ser primordial na nossa vida, na amplitude cristã. O ponto 6 que fala assim sobre lute contra a cultura da desonestidade. A desonestidade no trabalho, a desonestidade referente à escola, a desonestidade numa plataforma referente à internet, a desonestidade na amplitude congregacional, no meio cristão também, na desonestidade na questão da profissionalidade. Meu irmão, fuja, pelo amor de Deus, dessa questão da desonestidade, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis referente a essa questão da desonestidade. O cristão, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto, ele tem que ser verdadeiro e fiel para com tudo que ele for fazer na sua vida. E o nosso ponto, a gente colocou aqui 5 pontos de versículos complementares. A gente colocou assim 5 versículos para complementar o nosso estudo, que fala assim, o livro de Salmo 15, capítulo 15, no versículo 1 e 2, que diz assim: quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Olha que maravilha. Outro livro é o livro de Provérbios 10, 9, que diz assim: quem andará em sinceridade
andará seguro. Livro de Apocalipse, capítulo 21, 8, diz assim: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Zacarias, o livro de Zacarias, no capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: falai a verdade uns com os outros. Lucas 16, capítulo 16, versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E a gente vai ver agora a conclusão do nosso estudo, que diz assim: a honestidade é um valor precioso aos olhos de Deus. Em um mundo cheio de engano, o cristão deve se destacar pela verdade, deve se destacar pela sua transparência, deve se destacar pela justiça. Isso não apenas agrada só a Deus, mas também fortalece o nosso testemunho para com a comunidade cristã, a comunidade não cristã, aonde você vive, aos seus amigos, no trabalho, em todos os locais onde você está. Que possamos, nós cristãos, que possamos viver de forma sempre íntegra, reta e honesta, mostrando ao mundo o nosso caráter de Cristo referente à verdade e à honestidade e à bondade. Glória a Jesus por esse maravilhoso ensino. A gente vai finalizar o nosso estudo, concluímos aqui o nosso texto. A gente vai orar a Deus agradecendo por essa maravilha e que vai trazer renovo, vai trazer edificação, vai trazer fortalecimento, vai trazer vitória, vai trazer renovação, elevação espiritual da sua vida. Você vai se refletir, você vai refletir a sua vida após esse estudo e você vai dizer mesmo assim: glória a Jesus, o meu nível de fé ele aumentou. A partir de agora ele está maior, ele está mais elevado. A minha fé nesse momento ela está elevada, ela foi ampliada. A minha fé está ampliada para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos concluir com a nossa oração final, que diz assim: vamos fechar os nossos olhos. Aí você aí fecha os seus olhos e nós aqui também vamos fechar os olhos e falar com Deus agora. Diz assim: Senhor Deus, Pai amado, estamos na tua presença agora para te agradecer, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre a tua bondade, a tua sabedoria, a tua inteligência que veio até o nosso coração, até a nossa vida. Senhor, louvado e exaltado seja sempre a tua sabedoria, a tua palavra para com a nossa vida, Jesus. Senhor, te agradecemos por esse ensino maravilhoso e edificante que vai trazer, Senhor, renovo, edificação, exaltação da fé, elevação da fé no coração de cada irmão, Senhor. Vai trazer também misericórdia, mais bondade, mais fé, Senhor. Vai trazer o renovo do Senhor para com a nossa vida, o cuidar do Senhor para com a nossa vida. Jesus, nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso que fala, que edificou cada vez mais em nosso coração a honestidade, os valores da honestidade, Senhor, para com a nossa vida. E que a honestidade, Senhor, ela venha ser fortalecida cada vez mais na amplitude do nosso coração e da nossa vida. Jesus, louvado seja o Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua maravilha, as tuas maravilhas que vêm todos os momentos, a todos os instantes, o cuidado do Senhor que vem para com a nossa vida. Senhor, eu agradeço por cada irmão, por cada irmã que nesse momento, Senhor, se edificou através desse ensinamento, dessa palavra, desse ensino maravilhoso, desse ensino edificante, Senhor. Senhor, glória te damos, porque tu és a nossa força, a nossa esperança, e também és, Senhor, o nosso provedor de dias melhores e de momentos melhores. Senhor, pedimos agora uma bênção especial sobre os nossos líderes, sobre os nossos pastores, que a bênção espiritual, Senhor, recaia
sobre a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos diáconos, dos nossos presbíteros, na amplitude também das senhoras que cuidam dos departamentos da nossa igreja. Senhor, exaltado seja sempre o teu ensino e a tua sabedoria no nosso coração. Louvado seja para sempre o Senhor para com a nossa vida. Nós te agradecemos, Jesus, por essa maravilha, por essa constância desses momentos tão maravilhosos na tua presença, momentos de sabedoria e de ensinamentos para a nossa vida, Senhor, para todos nós cristãos. Louvado e exaltado seja sempre o Senhor, que é bondoso para com o nosso coração e para com a nossa vida, Jesus. Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Te agradecemos, Jesus. Tu és a nossa maravilha sempre. Amém, Jesus.